1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo. Boa noite a todos. Declaro aberta a 36ª sessão ordinária do segundo período da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Nele obtivemos uma herança, sendo predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Ok. Obrigado, vereador. Em discussão, a ata do dia 7 de junho de 2022. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Boa tarde, senhor presidente, estimadas vereadoras, estimados vereadores, servidores desta casa, imprensa, nossa saudação a todos que nos acompanham presentes no plenário e através das redes sociais via transmissão. Do expediente da Secretaria informamos as correspondências externas recebidas. Protocolo número 2408 de 2022, mensagem 038 de 2022, autoria Poder Executivo. Altera o parágrafo 5º do artigo 88 da Lei Complementar 046 de 11 de maio de 2006. Do expediente do Legislativo Interno. Projeto de Lei número 6.021 de 2022, autoria vereador delegado Nilson Diniz. Institui campanha municipal de orientação aos idosos contra a violência financeira no âmbito do comércio eletrônico e na internet. Projeto de Lei número 6.022 de 2022. Autoria vereador Júnior Leite. Declara de utilidade pública a Fundação Redentorista de Comunicações Sociais. Projeto de Lei número 6.023 de 2022. Autoria vereador Júnior Leite. Declara de utilidade pública o Instituto Professora Daniele. Projeto de Lei número 6.024 de 2022. Autoria vereador Adalberto Araújo. Determina a fixação de cartazes nos estabelecimentos de saúde públicos, informando o número de telefones e outros contatos para denúncia na ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde. Requerimento número 238 de 2022. Autoria vereador Lindonei Santos. Registro de votos de louvor e congratulações à senhora Vângela de Jesus Pereira, merendeira do Centro Municipal de Educação Infantil Aurora dos Santos Xavier, no Jardim Guaraituba, por se destacar na sua função, agindo de forma profissional, com muito amor e dedicação. Requerimento número 239 de 2022. Autoria vereador Oséias Bisson. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Paranaguá, ilustríssimo senhor Marcelo Elias Roque, obedecidas as formalidades regimentais, se digne vossa excelência encaminhar ao 9º Batalhão da Polícia Militar, na pessoa do ilustríssimo senhor Major Durval Tavares Júnior, o pedido de patrulhamento nas ruas das colônias do Morro Inglês, Santa Cruz, Pereira e Maria Luísa. Requerimento número 240 de 2022, urgência. Autoria vereadores Fábio Santos, Isabelle Dias e Wellington Frante. A tramitação em regime de urgência especial com dispensa da redação final para o projeto de lei número 6.922 de 2022, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva e Cultural de Paranaguá, ADCP. Senhor presidente, solicito que as indicações sejam consideradas lidas. Ok, vereador. Não havendo divergência, estão consideradas como lidas as indicações. Perfeito, senhor presidente. Do expediente da secretaria seria isso. Ok, vereador. Sim, vereador Oséias Bisson. Queria que o senhor colocasse apreciação da inversão de pauta. Ok, vereador. Bem, coloco em votação o pedido do vereador Oséias Bisson para inversão de pauta. Em votação.
Não. Agora está atualizando. Tentar votar mais uma vez, vereador Irineu. Votou? Foi. Votação encerrada. Aprovado. 12 votos favoráveis, 2 votos contrários e 1 abstenção. Então, vamos para a inversão de pauta. Solicito aos vereadores que quiserem realizar a retirada de alguma proposição que se manifestem. Sim, vereadora Vandeci. Retirar o projeto 6020-2022. É para arquivamento. 6020. De 2022. Não é de hoje. Ah, não é Foi- de hoje. Tá ok. Ok, vereadora. Mais algum vereador? Alguma retirada de proposição? Então, vamos para a ordem do dia. Item 1 da pauta. Em única discussão e votação, requerimento número 218/2022, autoria Renan Brito, que é aprovação de regime de urgência especial para a votação do projeto de lei complementar número 357 de 2022, que estabelece condicionantes para emissão e renovação do alvará de localização e funcionamento. Em discussão? Em votação? Obrigado. Vereadora Vandeci, mas tentação. Ah, agora foi. Vereador Josias. Vereador Adalberto, vereador Josias, só tentar mais uma vez aí aqui as... O do vereador Ezequias já foi computado aqui. Está apontando o seu voto, Votação encerrada. Aprovado. 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 1 abstenção. Aprovado o regime de urgência especial, suspendo os trabalhos pelo tempo que for necessário para que as comissões de Justiça e Redação Final, Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente possam exarar parecer. Já aproveitamos e damos os pareceres já para todos as matérias. Declaro reaberta a sessão. Item, com o parecer favorável das comissões, coloco o projeto na pauta da presente sessão. Item 2 da pauta. Em única discussão e votação, projeto de lei complementar número 357 de 2022, autoria Renan Brito, que estabelece condicionantes
para emissão e renovação do alvará de localização e funcionamento. Em discussão? Em votação? Votação encerrada. Aprovado, 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção. Vamos para o item 3 da pauta. Em única discussão e votação, requerimento número 230 de 2022, autoria Ezequias Reder de Maré, que regime de urgência e dispensa da redação final para a tramitação do seguinte projeto. Projeto de decreto legislativo número 544 de 2021, que concede o título de honra ao mérito à Associação dos Ministros Evangélicos de Paranaguá. Em discussão? É o pedido de urgência. Uhum. Em votação? Chegou lá. Votação encerrada. Aprovado, 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Com o parecer favorável das comissões, coloco o projeto na pauta da presente sessão. Item 4. Em única discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 544, de 2022, autoria Ezequias Reder de Maré, que concede o título de honra ao mérito à Associação dos Ministros Evangélicos de Paranaguá, AMEP, e da outras providências. Em discussão, para discutir, vereador Ezequias Reder de Maré. Peço a palavra, presidente. Sim, vereador. Boa tarde, boa noite a todos os nobres vereadores, a mesa, a plateia, os funcionários da casa e quem assiste-nos pela internet. Este requerimento de urgência vem a calhar, dado a data que se aproxima do aniversário da nossa cidade, também da AMEP, e pelos trabalhos de alta relevância que os ministros evangélicos prestam em prol da nossa cidade, que todos já sabem que aqui temos dito sobre um trabalho de assistência social, de recuperação de vidas, de apoio, de aconselhamento e resgatando e salvando vidas na nossa cidade. Devido a este momento que se aproxima, está próximo também a Marcha para Jesus, que acontece em nossa cidade todos os anos, este ano com algumas modificações, mas que ainda estão sendo adequadas e provavelmente serão achadas soluções para todas essas questões. Vimos pedir o apoio e o voto dos nobres pares em homenagem a estes pastores, a esta associação que tanto faz e contribui
em prol da família e da nossa cidade e do bem social. Muito obrigado, conto com o voto de todos os nobres pares. Ok, vereador. Em votação. Para justificar, vereador Wellington Franchi. Mais uma vez, boa noite a todos. Querido vereador Maré, parabéns pela sua proposição. Todo o nosso reconhecimento e mérito a toda a diretoria da MEP, os grandiosos líderes religiosos e todo o trabalho social relevante que é desenvolvido por essa instituição. Voto favorável, com todo o mérito e louvor. Ok, vereador. Votação encerrada. Aprovado. 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Item 5 da pauta. Em única discussão e votação, requerimento número 236 de 2022, autoria delegado Nilson Diniz, que solicita regime de urgência especial e dispensa da redação final para a tramitação do projeto de lei 6.011 de 2022, que institui o projeto de defesa pessoal para mulheres denominado Eu Sei Me Defender, no âmbito do município de Paranaguá. Em discussão? Para discutir, vereador doutor delegado Nilson Diniz. Obrigado, presidente. Boa noite aí a todos os presentes, todos que assistem essa sessão aqui no plenário. Uma boa noite aos vereadores, Vandeci, Isabelle. O requerimento de urgência, na verdade, a urgência se justifica em razão dos alarmantes índices criminais no que se refere à violência doméstica familiar contra a mulher. Tá? Só a título de exemplo, nós temos hoje, em média, 500 requerimentos de medidas protetivas todos os anos, ou seja, 2 notícias de infração penal por dia. E isso realmente é inconcebível, no momento atual, no ano de 2022, que 2 mulheres, ao menos, se dirijam à Polícia Civil para noticiar que foram vítimas de violência doméstica. E, obviamente, isso não reflete o número real da violência no nosso município, visto que nós temos aí a conhecida malha negra, que são aqueles casos que nunca chegam ao conhecimento dos órgãos públicos. Então, depois não vamos entrar no mérito aí da proposição, mas só para instruir aí o requerimento de urgência. Peço o apoio de todos vocês. Ok, vereador. Em votação. Votação encerrada. Aprovado. 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.
Vamos para o item 6 da pauta. Em única discussão e votação, projeto de lei número 6.011 de 2022, a autoria delegado Nilson Diniz, que institui o projeto de defesa pessoal para mulheres, denominado Eu Sei Me Defender, no âmbito do município de Paranaguá. Em discussão, para discutir, vereador delegado Nilson Diniz. Obrigado, presidente. Então, agora, ingressando no mérito da proposição, apenas de início, eu quero deixar bem claro que essa proposição não busca preparar mulheres para ataque, tá? Antes que isso seja ventilado, pelo contrário, só para que vocês tenham conhecimento, o artigo 7º, inciso 2 da Lei 11.340 de 2006, ele descreve algumas condutas que refletem a violência psicológica contra a mulher. Então, vamos lá. A violência psicológica ela é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, né? Aquele primeiro estágio da violência doméstica. Normalmente, aquela conduta que, para a sociedade, às vezes, ela é até aceitável, né? Um ciúmes pequeno, alguma palavra, algum adjetivo desqualificativo, mas que importa realmente um dano emocional, ainda que nesse primeiro estágio ínfimo. E nesse ponto que esse projeto busca incidir, como a violência psicológica, ela reflete, quase na maioria das vezes, uma queda da autoestima da mulher, nada mais importante do que a prática esportiva para atuar de modo contrário, né? Elevando a autoestima da mulher. Como eu sempre menciono, né, a experiência que eu adquiri durante o tempo em que eu coordenei a sessão de atendimento especializado à mulher, nós temos 2 elos que mantêm essa mulher no núcleo de violência. Ela sabe que é ruim, ela sabe que não é bom para ela, que gera danos à saúde física, psíquica dela, mas ela se mantém naquele núcleo de violência. Por quê? Ela se mantém ligada ao agressor por um vínculo emocional ou um vínculo econômico. Quando nós conseguimos desconstituir esses 2 elos, normalmente a gente consegue salvar uma mulher, impedir que ela continue sofrendo violência de gênero, violência doméstica. Então, com esse projeto, ele busca nada mais, nada menos do que a quebra de um desses elos, que é essa dependência emocional. Como é que nós vamos atuar por meio desse projeto? Aumentando a autoestima da mulher, né? Vamos evitar que, pelo menos, a violência psicológica ela sofra. E é por isso que é de extrema importância e urgência que essa proposição seja aprovada aqui nesse plenário. Deixo claro também que participou da elaboração desse projeto, né, o secretário de esportes do município, o Elton. Então, alinhamos essa proposição de modo que fosse viável realmente a sua aplicação na prática. Então, por todos esses argumentos, buscando sempre a máxima proteção à mulher vítima de violência, a máxima proteção da mulher vulnerável, eu peço encarecidamente aos pares aqui presentes que votem favoravelmente. Tá? Era isso que continha, presidente. Ok, vereador. Em votação. Para justificar, vereador Wellington Franchi. Estimado vereador Nilson Diniz, quero enaltecer aqui o seu trabalho na pauta da segurança pública, no combate à violência doméstica, e mais uma brilhante proposição. Parabéns e voto favorável. Ok, vereador. Para justificar, vereadora Isabelle Dias. Primeiramente, quero parabenizar o vereador Nilson Diniz pela proposição. Eu sei a importância da defesa da mulher, porque muitas vezes não sabem como agir por conta da autoestima.
Enfim, tem várias questões que envolvem. Então, é importante esse ensino, essa preposição, tudo, essa incentivação também. Então, parabéns pela preposição. Ok, vereadora. Para justificar, vereador Irineu Cruz. Boa noite, senhor presidente, colegas legisladores, todo o staff da casa, todos que nos acompanham presencialmente e também por meio de mídias sociais. Quero louvar ao delegado Diniz pela iniciativa, né, e até colocar uma sugestão aqui para o seu projeto, que isso se estenda para demais localidades que não seja só dentro do lar, né? Nesse caso, para uma empresa, por exemplo, um órgão público. Assim, nós teríamos também já uma assistência à Vanessa Bezerra, né, que, segundo relatos dela mesma, sofreu esses abusos, sofreu essa violência psicológica, né, atormentada por um que supostamente é seu superior, né, colocando ela para baixo, dizendo que o que ela fizesse não ia dar em nada, fazendo ela se sentir a menor de todas as pessoas. Vamos estudar, né, para colocar isso para outros âmbitos também, a fim de uma maior proteção. Louvo pela iniciativa. Parabéns. Votação encerrada. Aprovado. 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Gostaria de pedir ao vereador doutor delegado Nilson Diniz que assuma os trabalhos da mesa. Vamos para o item número 7 da pauta. Em única discussão e votação, requerimento número 240 de 2022, autoria mesa diretora, que a tramitação em regime de urgência especial com dispensa de redação final para o projeto de lei número 5.966 de 2022, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva e Cultural de Paranaguá, a DCP. Em discussão. Em votação. Em votação. Josias já foi? Já. Votação encerrada. Aprovado. 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Com o parecer favorável das comissões, coloco o projeto na pauta da presente sessão. Em única discussão e votação, projeto de lei número 5.966 de 2022, autoria mesa diretora, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva e Cultural de Paranaguá, a DCP. Em discussão. Em votação. Em votação. Faltam votar vereador Bruno Miguel, Isabelle Dias, Lindonei. Você votou já? Não está aparecendo lá, né? Questão de ordem apenas, senhor presidente. Eu estou tentando acessar e por isso mesmo pedi a assistência do João para acessar a documentação, que nesses casos ela deve acompanhar o projeto, né? E eu não estou localizando. Se algum colega já tenha acessado essa documentação, se puder me informar, que daí eu voto com tranquilidade.
Eu realmente não consegui acessar a documentação. Então, para que o vereador tenha acesso a essa documentação, eu suspendo a sessão por 5 minutos, tá, até que seja encontrado o documento faltante. Usando da sua autoridade, não só como vereador, mas como delegado, que seja 5 minutos, né? Vereadora Adalberto, como não foi localizada a documentação solicitada por Vossa Excelência, eu vou retirar de pauta essa proposição. Perfeito. Tá bom? Obrigado, presidente. Vamos lá, vamos para o item 9 da pauta. Em única discussão e votação, requerimento número 241 de 2022, autoria Poder Executivo, que solicita regime de urgência especial e dispensa de redação final para tramitação do projeto de lei complementar número 362 de 2022, que altera o parágrafo 5º do artigo 88 da Lei Complementar 046, de 11 de maio de 2006. Em discussão. Primeiro vereador a discutir, Ineu Cruz. Senhor presidente, eu atentamente estudando nessa tarde para tentar colocar alguns projetos relevantes para a nossa casa, para a nossa cidade. E toda vez é isso, né? Somos surpreendidos com o projeto do Executivo que chega depois das 15 horas. Esse não é diferente. E é um projeto simples, né? Haja vista, vou colocar aqui que é um projeto simples, mas já chegaram projetos, né, absurdos nessa casa para ser votado nesse tempo recorde. O vereador Thiago Kutz colocou esses tempos aí em algumas sessões anteriores sobre a necessidade da mesa colocar esses projetos para votação com tanta rapidez assim. Nós temos projetos, eu, vereador mesmo aqui, tem um projeto que está há mais de um ano parado. Não entra na pauta. Então, a gente está trabalhando, já examinou a pauta do dia, aí deixa a pauta lá, vai trabalhar nos projetos, vai estudar o que se tem que estudar, como, por exemplo, uma documentação de associação que não estava lá e não dava tempo para você verificar, porque 3 horas, 3h30, chega o projeto do Executivo, e esse foi diferente. Esse não chegou no e-mail, esse caiu direto na pauta, para depois chegar no nosso e-mail, para depois chegar na rede social, no WhatsApp. Não conseguimos localizar em tempo, já estava lá na pauta. Então, continuamos com esse absurdo e começo a crer que agora a mesa precisa considerar mais essa casa para colocar esses projetos para votação.
Apesar de ser só, nós vamos colocar, fica alterado um artigo aqui, onde agora os guardas civis municipais, nos casos excepcionais em que precisar fazer atividades, serviços com carga horária alterada, né, que trabalham as 40 horas, vão poder fazer. Em casos específicos, que tipo de casos são esses? Qual é a especificidade do caso? Da onde que um guarda municipal é relocado? O que ele faz de atividade extracurricular? A gente não sabe, e não está no projeto isso aí. Só está que a lei foi alterada, e eu posso muito bem acreditar que o prefeito vai vir lá e eu escolho esse dia o GCM Diniz para fazer essa hora extra, outro dia escolho o GCM fulano, beltrano, e fica ao seu bel prazer, ao seu critério. Não estou falando que a entidade não merece, não, longe disso. Eu estou falando que lei para um tem que ser lei para todos, e essa lei aqui não está clara. E se alguém conseguir me explicar por que a urgência dessa lei, por que ela tem que chegar às 3h30 e tem que ser aprovada, uma questão tão simples que vai alterar, que está vedada a realização de serviço extraordinário para todos os servidores que têm 40 horas, exclusive, só retirando guardas civis municipais em casos excepcionais. Qual é a urgência de se aprovar isso? Por que não se apresenta quais são os casos excepcionais? Por que não se apresenta, não se justifica de melhor forma para deliberar? Eu vou votar contra o requerimento e até que me convença que esse projeto é bom, vou me abster também do projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, não, vai. Próximo vereador a discutir, Júnior Leite. Nobres vereadores, vereadoras, eu tenho que dizer que a prerrogativa de votar sim ou não é de cada um. Se entende-se que a Guarda Municipal, que exerce um brilhante trabalho nessa cidade, combatendo a criminalidade todos os dias, sábado, domingo, feriado, realizando grandes operações, o vereador Diniz está aqui, não me deixa mentir, mesmo com todos esses serviços que a Guarda Municipal realiza na nossa cidade todos os dias e noites, entender que tem que votar contra, a gente respeita. Porém, eu vou votar favorável e vou pedir voto aos demais, porque a Guarda Municipal merece muito esse voto favorável de todos nós aqui. Agora, a gente respeita a opinião e a posição de cada um. Era só isso, senhor presidente. Próximo vereador a discutir, Adalberto Araújo. Senhor presidente, um dos raros momentos, talvez seja o primeiro, eu ouso divergir em partes do meu colega vereador Irineu Cruz, e vou explicar o porquê. Embora não esteja especificado detalhadamente, né, quais seriam os casos excepcionais, o que justificaria a execução dessas horas extras, no meu entendimento, isso ficaria dentro do poder discricionário do gestor. Não é uma coisa que deveria ser expressa, talvez, no texto de lei, até porque ficaria um rol taxativo e não exemplificativo, o que impediria, no caso concreto, de se conferir o adicional de horas extras. E aí, talvez, que more o perigo, e eu entendo aí a sua preocupação. Porque nós temos visto exemplos diversos de que os amigos do rei, os amigos da corte, eles têm os seus privilégios, em detrimento da grande massa de servidores. E vou voltar a citar aqui um caso concreto, que envolve, inclusive, os servidores da Guarda Civil Municipal. Recentemente, esta Casa deliberou acerca de um projeto do Poder Executivo em que houve ali a reclassificação, ou a reclassificação, né, dos guardas civis, que seria uma espécie de progressão na carreira ou algo semelhante. Ocorre que, pelo menos 17 servidores receberam punição sem o devido processo legal, tiveram apontamentos nas suas fichas funcionais que lhes impediu de progredir na carreira, as devidas promoções, e em detrimento de outros, e situações de pessoas chegadas à corte, de pessoas próximas do rei, foram prontamente analisadas, deliberadas favoravelmente, anulando, senhor presidente, homem do direito,
anulando aquelas punições justamente pela ausência do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa. Foram prontamente e administrativamente corrigidas, e essas pessoas foram contempladas agora com essas promoções. Já essas 17, 16 pessoas não puderam usufruir dessas benesses, dessas vantagens, justamente pela lesão que tiveram nos seus direitos. Então, estão tratando desigualmente situações que são iguais. Eu espero que haja aí uma mudança de rumo, eu espero que essas pessoas recebam justiça, e apenas para acrescentar e para finalizar minha fala, estão aguardando, se não me engano, desde 2017, a solução administrativa. Me parece que há mais de um ano está parado isso no jurídico. Eu peço à liderança do governo, inclusive, que atue de forma isenta e parcial, como sempre, para a resolução desse impasse. Obrigado, presidente. Próximo vereador a discutir, Tiago Cutz. Presidente e os demais vereadores, quanto à questão anterior lá da discussão, quando entram os projetos para discussão em pauta, já foi falado sobre quem é que coloca. E acho que com diálogo a gente vai conseguir chegar num denominador comum para que todo mundo consiga conversar, entender a mesma língua e falar a mesma língua. Quanto à questão do projeto, na minha concepção, trata-se apenas de um ajuste, inclusive aqui, que já está dentro da legislação atual, já está lá o artigo 5º, se for no parágrafo 5º do artigo 88 da Lei 46 de 2006, já está lá falando já está dando a vedação da realização de serviço ordinário para quem teve a carga horária alterada. Quanto à questão da guarda, é uma questão puramente técnica, uma questão que a gente está, inclusive, falando da questão da segurança do nosso município, Por mais que já tenham dito aqui várias qualidades da guarda, e nem digo também que aqueles que talvez não tenham compreendido ou que acham que precisavam um pouquinho mais de tempo para que conseguissem adequar bem o seu entendimento, estou dizendo que está falando contra a guarda também não, acho que não. Acho que cada um está no seu direito e isso é muito justo, é legítimo, Então, acho apenas que é uma adaptação da legislação, que já tem ali expressa a vedação, e para justamente fazer uma adaptação no sentido da nossa segurança no nosso município, que eu acho que é importante, acho que não faz mal nenhum, e, inclusive, é uma questão de segurança também, jurídica, a gente pensando não daí advogando ao prefeito, como podem falar, mas sim em favor do município, fazendo aquele nosso papel de fiscalização. Essas seguranças precisam estar expressas em lei. No direito administrativo público é assim, precisa estar tudo muito expresso, bem claro, escrito no papel, para que as coisas possam ser feitas ou da forma que elas devem ser feitas, para a gente conseguir, para a gente garantir que isso no futuro não vai gerar ali, por exemplo, a obrigatoriedade não do prefeito, mas do município, CNPJ, esse pelo qual nós estamos aqui defendendo, e das pessoas a quem ele representa, que lá na frente tem que pagar algum tipo de indenização ou algo do gênero, por conta da legislação não estar bem clara e expressando aquilo que deveria acontecer. O meu entendimento é desta forma, nesse caso desse projeto de lei aqui. Não vejo absolutamente mal algum, e concordo com o vereador Irineu que a gente tem, sim, que conversar sobre a questão dos regimes de forma geral, não exclusivamente de executivo ou não, de todos, para que a gente possa fazer os projetos que são na casa em tramitação, caminhem e cheguem ao seu curso natural, que é o plenário, e que o plenário, de forma soberana, decida pela sua aprovação ou pela sua rejeição. Em votação, primeiro vereador a justificar, Luizinho Maranhão. Desculpa. Para justificar. Veja bem, vereador Irineu, com todo o respeito que o senhor merece, pela jovem liderança e tudo mais, enfim, essas questões de regimes de urgência, isso é muito comum no Parlamento Nacional. Isso, via de regra, não acontece só aqui. Assembleia Legislativa, Congresso Nacional e inúmeras prefeituras municipais. Eu só fico aqui pensando e refletindo, e de forma muito respeitosa com todos os queridos amigos, momentos de síndromes de mãe de Iná que nós temos aqui,
no sentido de que prevalece o amigo do rei, a corte, e esse vai ser beneficiado, e o processo tal não foi beneficiado. Vamos trazer, eu tenho até medo de falar, dar nome aos bois, diante do absurdo que o senhor sofreu, né? Mas, enfim, que traga clareza das coisas. Processo A não anda, processo B, porque está escrito que o guarda A, ou B, ou C vai ser beneficiado? Esse é o grande questionamento. Tá escrito? Ou é uma elucubração? Ou uma coisa de evidência? Sim, de um modo geral, essa é a análise que eu quero perguntar. E, para finalizar, parabenizar o senhor, porque em menos de 5 minutos o senhor resolveu. Não sei se foi a função de delegado ou de presidente, mas parabéns. Em votação. Vereador Bruno Miguel. Luizinho Maranhão. Votação encerrada. Aprovado, 15 votos favoráveis, 2 votos contrários, nenhuma abstenção. Com o parecer favorável das comissões, coloco o projeto na pauta da presente sessão. Em única discussão e votação, projeto de lei complementar número 362 de 2022, autoria Poder Executivo, que altera o parágrafo 5º do artigo 88 da Lei Complementar 046, de 11 de maio de 2006. Em discussão, primeiro vereador a discutir, Irineu Cruz. Senhor presidente, colegas legisladores, vamos falar, né? Às vezes eu fico escutando algumas coisas que não dá para engolir nessa casa de leis aqui. Primeiro, nada contra a Guarda Municipal, nada contra a GCM. Às vezes querem colocar aqui uma canelada do prefeito, porque o projeto já veio errado, agora ele está arrumando, porque deu a canelada, e querem colocar com isso, quando eu questiono, que eu estou contra a Guarda Municipal. Quando veio a questão do reenquadramento, quem que fez emenda para que eles recebessem tudo num ano? Quem questionou nessa casa aqui para que eles recebessem tudo no mesmo ano? Que eu me lembro, foi só eu e o delegado Diniz. E o líder do Executivo disse nessa casa aqui que prejudicaria o orçamento se a gente fosse pagar a guarda tudo agora. Agora está todo mundo bonitinho, né? A guarda vai receber, agora as fotinhos estão aí, a rede social está aí, está todo mundo falando, segurando no certificado, olha, foi sancionado. Depois vem querer dizer que eu sou contra a Guarda Municipal. Eu sou contra o absurdo dessas caneladas e desses concertos que chegam em cima da hora e não dá tempo de deliberar honestamente, não dá tempo de deliberar nem de analisar os projetos dessa Casa de Leis aqui, por causa dessa palhaçada que está desde o começo. Acontece no Cafundó do Judas, acontece na nação inteira. Não interessa. Vamos arrumar a nossa casa, vamos fazer as coisas direito. Essa emenda aqui é só ajuste de canelada. Ajuste de erro e incompetência administrativa. Então, não podia esperar um dia? Não podia esperar uma sessão para ser deliberado? Pare, porque senão a guarda vai ser prejudicada. Outra vez vem projeto aqui, pode comprar insumo de vacina sem autorização da Anvisa. É porque você não tem ninguém aleijado na sua casa e não quer que se vacine. Nem sabiam que eu tenho irmão paralítico. Nem sabiam disso. E falaram isso. Quando vota contra a tarifa zero, porque você é contra a população, porque a irmã pode ir para a igreja agora com tarifa zero. Vamos parar com a palhaçada, gente. Vamos arrumar isso aqui administrativamente, porque está errado. Se chegar aqui 4 horas, projetos para eu deliberar, é a minha opinião. Não vou votar contra. A não ser que seja algo que eu realmente avalie, que é de extrema urgência. Aí sim, vereador Luizinho. O senhor foi muito bom no que o senhor disse. Chegou e eu avalio que verdadeiramente precisa de urgência para aprovação, como é o caso da saúde, contratar médico porque está todo mundo morrendo aí no UPA. Aí sim, aí vale a pena votar favorável. Caso contrário, manterei a minha opinião. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador a discutir, Wellington Frande. Estimados vereadores, a matéria em si é uma matéria, acho que é bem simples, né? Ela trata ali uma ressalva na questão da proibição das horas extras para quem alterou a sua carga horária, no caso, os guardas municipais, para situações excepcionais.
Na questão técnica, explicando a parte técnica, o meu entendimento, os guardas municipais eles integram a segurança pública, um serviço público essencial, indispensáveis na manutenção da ordem pública. Então, eu, vereador Wellington, entendo da urgência. Essa é a opinião minha e é o meu entendimento técnico, né? E na questão ali que foi colocada também pertinente, eu achei bem pertinente que o vereador Irineu colocou, na questão desses critérios, né, de como vão ser atribuídas essas horas, existe o artigo 89, né, que ele disciplina a concessão de horas extraordinárias. Então, também eu entendo que justifica, né, não precisaria estar naquela parte, porque o artigo 89 ele vai trazer já alguns critérios e situações excepcionais. Falando de segurança pública, né, o vereador delegado Nilson Diniz é a pessoa, inclusive, mais aqui, né, entendido do assunto, mas tratando de segurança pública, nós temos várias situações excepcionais que acontecem, então nada mais justo que se faça, de fato, essa ressalva. Seria isso. Próximo vereador a discutir, Adalberto Araújo. Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha, compreendo absolutamente a indignação do vereador Irineu. Talvez hoje alguns colegas que conheceram o Adalberto Malvadeza da primeira legislatura até se surpreendam com a relativa calma com que eu tenho abordado ou, digamos, me manifestado a respeito de determinados temas. Mas eu concordo e endosso as palavras do meu colega vereador Irineu Cruz. Apenas acrescento, né, lógico, o papel é o ideal, vereador presidente. É o dever ser. O problema não é o que está no papel, e não é exercício de adivinhação. É uma constatação. A gente sabe que os amigos do rei são, sim, beneficiados. Eram beneficiados com produtividade, com horas extras. Inclusive, me mandaram aqui no WhatsApp de que alguns, inclusive, oferem horas extras sem realizá-las, ou irão receber sem realizá-las. A gente sabe. Ah, mas denuncie. Denuncia como? Para ser mandado para a Cochinchina daqui a amanhã? Para ser perseguido? Para ser assediado? Então, é preciso constatar a realidade das coisas. Ou alguém se esquece aqui, por exemplo, e nos reportando um caso da Guarda Civil Municipal, que uma autoridade pública ligou para um parça da GCM, dizendo, olha, libera aí o veículo tal, que o cara é parça da gente. Sim ou não? Então, a gente sabe que, na prática, essas coisas acontecem. Deveriam acontecer? Não. Não deveriam. Quem está no exercício de um mandato, ou exercendo um cargo, deveria ser o primeiro a dar exemplo. Então, é preciso, se é o tempo que nos chamam aqui de querer adivinhar ou ser mandinar, não se trata disso, é constatar uma realidade que acontece. O exemplo que eu trouxe aqui há pouco, dos guardas civis que foram preteridos das promoções e até de mancharem as suas fichas funcionais por uma ilegalidade, por uma abusividade, é um exemplo claro. Por que 2 ou 3 já tiveram prontamente os seus casos solucionados e esses 17 aguardam do protocolo desde 2017? E há 1 ano estão com o processo parado. Então, existe, sim, um tratamento diferenciado. Agora, não pensam que o servidor prejudicado venha se expor. É muito difícil. Quem é servidor da casa sabe. Quem está com a caneta na mão vai perseguir. E a situação que já está ruim vai piorar. Então, é preciso ter um pouco de coerência. Obrigado, presidente. Próximo vereador a discutir, Júnior Leite. Presidente, eu vou seguir na mesma linha do vereador Wellington, calmo, sereno, como sempre, né, vereador? Até porque a gente tem que procurar aqui nesse plenário, embora muitas vezes a gente não concorde com opiniões contrárias, mas nós temos que respeitá-las, vereador Luiz. Esse é o parlamento sadio, esse é o parlamento que realmente discute o bem da sociedade de Paranaguá. Agora, o fato de questionar a questão do regime de urgência, a questão que está tudo isso, vereador Bruno, no regimento da casa. Tudo que é feito aqui está previsto no regimento interno e na lei orgânica.
Então, muda-se a lei orgânica e o regimento interno. Agora, ficar aqui dando soco na mesa, nervoso? Não. A gente tem que procurar demonstrar a nossa indignação, mas sem falta de respeito e sem... A gente discorda, mas sem desrespeitar o companheiro. Agora, eu entendo, a minha opinião, que a matéria é pertinente, vai atender a GCM, que realiza um excelente trabalho na nossa cidade, e é uma questão absolutamente técnica, como disse o vereador Wellington aqui. Então, votarei favorável, sem problema nenhum, e bem à vontade e muito tranquilo. Em votação, primeiro vereador a justificar, Tiago Cutz. Veja, acho que o debate aqui na casa, né, o diálogo, ou as discussões, e entenda que essas discussões, elas não são as brigas, mas sim o debate de ideias, também podem envolver, às vezes, um pouco mais de animosidade, às vezes, cada um está no seu momento, no seu entendimento das matérias, né? Isso pode acontecer, isso é aceitável, né? O que não pode é fugir disso, do debate das ideias, fugir das palavras. E, obviamente, que essas palavras não tenham também o mesmo peso que sejam as agressões. Isso é importante que de forma alguma aconteça, né? É perfeitamente aceitável. E a questão do projeto em si, puramente, eu não vejo hoje, dentro desse contexto, dentro dessa situação toda, nenhuma canelada. Vejo um ajuste de uma política pública que é voltada aos servidores, que é voltada à Guarda Municipal, e a mesma política que foi implantada por conta de questões que envolvem até o Ministério Público, para que se regularizasse a questão da carga Próximo vereador a justificar, Luizinho Maranhão. Justificar, senhor presidente. O intelectual Ariano Suassuna falava que ele mentia, mas não mentia para prejudicar os outros. Eu pego esta fala e transfiro para o meu querido amigo, o vereador Adalberto. A sua fase de malvadeza não foi para prejudicar alguém, foi de firmeza. E sentimos falta dessa sua fase. Porém, quando eu falo de que se deve denunciar, está aí a tribuna. Nós não estamos falando para o próprio funcionário denunciar. Eu, por exemplo, estou recebendo uma denúncia que eu não acredito que seja verdadeira, porque não me procuraram mais, que tem um fato de um cargo comissionado no Porto, recebendo do Porto da Prefeitura. Eu não acredito nisso, né? Deve ser uma grande mentira isso, mas estou averiguando. Assim que for verdade, temos que tomar providências, porque receber de um órgão público sem trabalhar é crime, né? Então, isso precisa ser bem esclarecido. E, como eu sou o defensor do Porto e do governo Ratinho Júnior, tenho certeza que não vai aceitar e permitir esse tipo de coisa. Em votação. Votação encerrada. Aprovado. 16 votos favoráveis, nenhum voto contrário, uma abstenção. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Gostaria de pedir para colocar a apreciação no plenário, a votação em bloco dos itens 11, 12 e 13. Positivo. Então, colocar para discussão e votação o bloco. Em votação. (11, 12 e 13) da Comissão de Justiça e Redação Final.
Tá indo. Vai lá que tá indo. É o teu poder aí, o teu poder. Vereador Valdir Leite. Votação encerrada. Aprovado, 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Então, item 11, 12 e 13. Em única discussão e votação, redação final do projeto de lei número 5.772, de 2021, autoria Comissão de Justiça e redação final, que institui o Dia Municipal em homenagem à gratidão aos profissionais de saúde que atuaram na linha de frente contra o Covid-19 e da outras providências. Em única discussão e votação, a redação final do projeto de lei número 5.794, de 2021, autoria Comissão de Justiça e redação final, que institui a conscientização da prevenção às doenças ocupacionais do educador da Rede Municipal de Ensino de Paranaguá, Paraná, e da outras providências. Em única discussão e votação, redação final do projeto de lei número 5.816, de 2021, a autoria Comissão de Justiça e redação final, que institui como atividade essencial as academias de esporte de todas as modalidades, as escolas de dança e os demais estabelecimentos de prestação de serviços de educação física e de prática de atividade física no âmbito do município de Paranaguá. Em discussão? Em votação? Em votação, Josias, Renan, Tiago, Wellington, o teu não está indo, Wellington? Sim. Vou atualizar aqui, peraí. Então, voto verbal do vereador Luizinho Maranhão. Favorável, senhor presidente. Voto favorável. Se o senhor observar aqui, usa o voto. Mas não aparece lá. Isso aí nem no Congresso Nacional, né? Fazer votação verbal, Wellington? Voto verbal, vereador Wellington Frande. Favorável, senhor presidente. Voto favorável. Voto verbal, vereador Bruno Miguel. Senhor presidente. Voto favorável. Ainda não computou do vereador Wellington Frande. Voto favorável. Tá. Continua sem computar o do vereador Wellington. E do vereador Luizinho Maranhão também. E do Bruno Miguel também. Bruno Miguel e Luizinho Maranhão, favorável os dois. Só falta do Bruno Miguel agora. Votação encerrada. Aprovado. 17 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Item 14 da pauta. Em única discussão e votação, requerimento número 222 de 2022, autoria Oséias Bisson, requer ao excelentíssimo senhor prefeito de Paranaguá, Marcelo Elias Roque, obedecidas as formalidades regimentais, se digne vossa excelência encaminhar ao setor responsável o pedido para que sejam feitos os estudos necessários para viabilizar a implantação de grades de proteção nas portas, manutenção nas câmeras de vigilância e nos alarmes das UBS Maria Vargas Batista, Porto Seguro. Na UBS, né? Maria Vargas Batista, Porto Seguro, localizada na rua Antônio Carlos Rodrigues, sem número, bairro Porto Seguro, Paranaguá,
Em discussão, primeiro vereador a discutir, Osésbson. Senhor presidente, vereadores, é bastante simples esse requerimento. É um pedido e também dos funcionários que trabalham ali, dos moradores, devido ao furto que houve ali, o roubo que houve ali nessa UBS. Então, pedimos para o prefeito Marcelo Roque, a Secretaria de Saúde, para ver se há possibilidade de atender um clamor daquela comunidade e dos funcionários que ali trabalham. Esse é o que a gente tinha, senhor presidente. Em votação. Votação encerrada. Aprovado. 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Vamos para o item número 15 da pauta. Em única discussão e votação, requerimento número 223/2022, autoria Vandeci Dutra, que, através do presente requerimento, solicita informações às secretarias municipais à Secretaria Municipal de Educação sobre a existência ou não de prioridade no preenchimento das vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEI, para crianças com algum tipo de deficiência, doenças raras ou em estado de extrema vulnerabilidade social. Assim sendo, realizamos os seguintes: existe a prioridade para o preenchimento das vagas para criança com algum tipo de deficiência, doenças raras ou estado de extrema vulnerabilidade social nos Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEI? Em caso positivo, como é o procedimento para preenchimento dessas vagas? Há fila de espera? Em caso negativo, haveria possibilidade de implementar a prioridade para o preenchimento das vagas? Em discussão. Primeira vereadora a discutir, Vandeci Dutra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Boa noite a todos que nos acompanham. É um requerimento simples que, em 2017, nós instalamos na Secretaria Municipal de Educação, naquela época, o cadastro único. O cadastro único visava dar igualdade a todas as pessoas que precisassem de uma vaga numa creche e não precisassem ficar na fila. Assim, ele acompanhava, tinha o seu número do cadastro, e a gente, naquele momento, a gente acredita, né, que deu muito certo, que a gente conseguiu, né, mapear essas crianças, mapear quantos estão fora, e até hoje é feito. Só que, com o tempo, isso precisa ser aprimorado, precisa ver outras necessidades que vão saindo. Todo sistema novo, ele carece de estar se adaptando, carece de ver as necessidades que estão acontecendo. E nós, que o requerimento é meu, do vereador Wellington Frange e do vereador Tiago Kutz, justamente para as crianças com deficiência. Há um pedido, é um aumento muito grande das crianças com deficiência. Para você ter uma ideia, dobrou o número de autistas em nossa cidade. Então, há muito grande, muitas crianças estão esperando uma vaga na APAE. E qual é o direito à equidade dessas crianças? Nós estamos falando em equidade, não igualdade. Igualdade nós já temos, que é o cadastro único, que o direito é da criança e não dos pais. Então, a criança tem o direito à creche, mas a criança com deficiência, a criança com uma doença rara, a criança com extrema vulnerabilidade, precisa ter prioridade no atendimento. Então, nós vamos questionar para aprimorar esse cadastro, né? Porque uma criança extremamente estimulada, ela vai desenvolver com melhor qualidade. Então, nós queremos, nesse primeiro momento, né, prestar esse pedido de informação. Existe isso? Existe essa possibilidade? Vamos aprimorar esse cadastro. Então, porque a gente tem recebido muitos pedidos, né, sobre essa questão. E a gente, unidos, a gente sabe que a gente consegue ir mais longe, né? E é uma dificuldade que os pais vêm enfrentando e que a PAI vem enfrentando, e nós, aqui, enquanto legisladores, pensando em políticas públicas para atendimento de quem mais precisa, principalmente, nós fizemos esse pedido de informação. Então, eu peço a aprovação de todos e muito obrigada. Próximo vereador a discutir, Tiago Kutz. À vontade, vereador.
Presidente, fiz questão de discutir esse requerimento aqui na tribuna, porque, na minha opinião, ele, se não é o mais, é um dos mais importantes requerimentos até agora do ano de 2022 na Câmara Municipal de Paranaguá. O que a gente está falando aqui agora é de correção de distorção social, de garantir o direito, como a vereadora Wandeci, eu não discordo dela em nenhum momento e nem do sistema implantado, garantir o direito da criança. Mas há algumas perguntas nessa afirmação. De qual criança? Né? As crianças, essas crianças, elas não são capazes, não são elas que decidem por si só fazer o seu cadastro, fazer a sua inscrição para a creche. Então, há um responsável que faz isso. E é necessário que esse direito da criança considere o responsável também. Quem faz a inscrição, quando faz, por que faz. O sistema foi criado, quando a vereadora Wandeci, inclusive, era secretária, e foi perfeito, porque ele acabou com aquilo que a gente via sempre no noticiário, via nos jornais, que eram filas na frente das creches, das escolas, aonde precisavam as famílias madrugar. Muitas vezes até porque queriam inscrever a sua criança, o filho, numa escola determinada. E aumentava demais a demanda naquele local, você via aquelas filas imensas, e o primeiro, segundo, terceiro, 10º, 20º, que chegava na fila, levava a vaga. O sistema foi perfeito para acabar com essas filas, mas ainda há necessidade de se fazer uma avaliação social, para que a gente consiga garantir o direito efetivo das crianças e considerando as crianças que mais precisam. Todos, para que a gente possa direcionar as vagas, possa direcionar aquilo que tem de ferramenta pública, de política pública, para atender aquela população que mais precisa. Quando a gente tem uma estrutura e uma oferta limitada, nós precisamos obrigatoriamente fazer essa seleção, fazer esse filtro, para que a gente possa distribuir esse recurso com equidade, como a vereadora Wandeci falou, para que a gente garanta que essas distorções sociais sejam minimizadas e não maximizadas. E não é, de fato, o que tem acontecido até o momento, só uma maximização da distorção, mas nós podemos e precisamos, com urgência, aprimorar essa ferramenta, para fazer com que essa estrutura, que esse serviço público ajude de verdade, ajude nessas correções de distorções sociais. Não vão salvar o mundo, não vão resolver o mundo de hoje para amanhã, mas é um pontapé inicial, é um passo inicial para que isso venha a ser colhido no futuro, como fruto desse trabalho que está sendo feito aqui agora. E, mais uma vez, para finalizar, repito, esse é um dos requerimentos mais importantes que já passaram no ano de 2022 na Câmara Municipal, e, se duvidar, vai ser um dos mais até o final do ano. Próximo vereador a discutir, Wellington Frandi. Bom, primeiramente, enaltecer a importância da atuação conjunta, né? Esse requerimento foi proposto pela vereadora Wandeci, pelo vereador Thiago, pela minha pessoa. Hoje, inclusive, eu estava vendo uma demanda já com o vereador Edilson também, né? Que nós estamos trabalhando conjuntamente, né? Esses dias aprovei um projeto com a vereadora Isabela, então é importante a gente trabalhar em conjunto, né? Eu acho que discutir, inclusive, né? Esse requerimento nasceu, inclusive, de uma conversa nossa aqui, né? Antes da sessão. É importante debater as demandas sociais conjuntamente, né, e pensar conjunto. Acho que isso é muito válido e muito necessário. Né, o discurso da vereadora Wandeci, o discurso do vereador Thiago Kutz, muito pertinente. Eu acho que só ratifico isso, tudo que foi falado. E complemento, né, mais uma vez, da importância da gente trabalhar com essas vagas da educação infantil. A gente sabe que a demanda é muito grande, não é fácil, mas a gente vai, né, tentando aí com proposições, né, com ajustes, com novas propostas, tentando diminuir essa demanda. E, principalmente, tratando aqui das vagas prioritárias, tanto para as crianças com deficiência, como para as crianças em situação de vulnerabilidade, que a gente precisa tratar de forma diferenciada. Então, é um requerimento de grande importância, né? É um assunto que não se encerra, né? Ele vai apenas ser construído ainda mais, mas que a gente precisa, como eu falei, trazê-lo aqui para esta casa, e essa casa tem esse dever, né,
de trazer esse debate, essa reflexão de demandas sociais de grande relevância. É isso. Próximo vereador a discutir, Luizinho Maranhão. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Quando eu falo, é a minha opinião, basicamente, que está falando. Eu, via de regra, não costumo muito parabenizar requerimento, né? Na legislatura passada, teve uma sessão aqui, acho que tiveram uns 600 parabéns. Talvez um pouco menos, 400. Parabéns para lá, parabéns para... Só faltou o bolo e a vela. Eu, particularmente, não simpatizo muito, porque, invariavelmente, não é muito verdadeiro esse parabéns. Mas esse merece. Até porque esse requerimento não é um reflexo de formação. Né? Porque quando a vereadora Vandeci, ex-secretária, e uma história de luta por um magistério do Paraná, e olha que eu já critiquei e mandei fazer uma loja de lenço para enxugar lá, e publicamente quero retirar isso aí. Mas ela foi firme. Né? Eu a conheço desde os tempos do José Bonifácio. Esse, como já falou Tchau Kurtz, como falou Frange, essa casa precisa se unir e junto buscar a solução. Porque isso aqui realmente é algo que mexe com os nossos sentimentos. E eu tenho a certeza que quem propôs esse requerimento pesquisou muito, trabalhou muito, essa qualidade de requerimento que engrandece essa casa. Parabéns, Vandeci, e vamos torcer que as soluções surjam de forma rápida, objetiva, diante da necessidade. Favorável, presidente. Em votação, para justificar, a vereadora Isabelle Dias. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Peço a palavra. Com a palavra. Gostaria de parabenizar os vereadores pelo requerimento tão importante. Nós sabemos das dificuldades enfrentadas pelos pais dos alunos com deficiências raras ou em situação de vulnerabilidade. A prioridade é um passo muito importante. Também quero aproveitar este momento para informar que a Prefeitura já disponibilizou o link no site oficial para que seja realizado o censo de pessoas com deficiência ou doenças raras. Gostaria de pedir para que essas pessoas façam o cadastro, porque é muito importante. O cadastro também pode ser feito presencialmente na Secretaria de Assistência Social. E meu voto é favorável, com certeza. Para justificar, vereador Ezequias Gederdi. Mais uma vez, boa noite. Parabenizar os nobres vereadores pelo requerimento de suma importância. Inclusive, também estamos encaminhando um requerimento. Além de tudo que foi falado aqui, concordamos com tudo, mas pedindo explicações para saber como essas vagas são ofertadas. Temos reclamações de pais e mães que trabalham os dois e não conseguem uma vaga, enquanto muitas vezes algumas vagas são ofertadas a pais ou mães que às vezes não trabalham os dois, trabalha um só ou até mesmo os dois não trabalham. Então, queremos saber como que essas prioridades são ofertadas de fato a quem realmente precisa para poder trabalhar e trazer o sustento para a sua casa. Então, é de suma importância, eu votarei favorável, com certeza. Em votação. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, se fosse talvez o Adalberto que tivesse feito o pronunciamento do vereador Maré, né, estaria normal. Mas eu quero parabenizá-lo, e esse parabéns é sincero, pela sua coerência. E é bem isso, né? Há muitas reclamações no sentido do que o vereador Ezequias Gederdi acabou de comentar. E eu espero que com a força, certamente com a força, com o prestígio de todos os vereadores da base, e também podem considerar o apoiamento dos vereadores considerados de oposição,
para que isso venha a ser efetivado e implementado e que haja uma maior oferta das vagas, com mais critérios, com mais transparência e, acima de tudo, atender as pessoas em maior estado de vulnerabilidade social. Parabéns pela iniciativa dos vereadores. Em votação. Votação encerrada. Aprovado. 15 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Somente antes de encerrar a sessão, né, em razão do esgotamento do prazo regimental da ordem do dia, na verdade, encerrar a ordem do dia, né, quebrar um pouco do protocolo, eu queria me dirigir aos proponentes desse último requerimento, conhecendo a história de cada um de vocês e a luta que vocês enfrentaram para chegar aqui no dia de hoje, eu acho que a finalidade desse requerimento transborda as palavras nele contidas. Né? Então, é com muito orgulho, fico muito triste de não poder ter votado nesse requerimento, né? Sabendo, eu acho que eu sigo na esteira de todos os vereadores que aqui se encontram, na verdade, acho que isso não é opinião minha, é opinião da casa, e eu acho que isso aqui reflete realmente algo muito importante que a nossa sociedade tem que olhar, tem que voltar os olhos para isso. Era só isso, precisava dizer. Então, vamos lá. Solicito ao primeiro secretário a chamada dos vereadores inscritos, que terão 6 minutos para falar de acordo com o artigo 147 do Regimento Interno. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Vandeci Dutra. Próximo vereador, Edilson Caetano. Eu estou usurpando aqui a atribuição. Está empolgado. Vereador Edilson Caetano. Todo dia, né? Sempre. Esse cachecol aí. Pessoal, a palavra do senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores dessa casa, população que nos acompanha. Senhor presidente, eu quero aqui ser bem cuidadoso nas minhas palavras nessa tribuna, até porque na semana passada foi trazido aqui, exatamente uma semana a essa tribuna, levantado primeiramente pelo vereador, nobre colega vereador Adalberto, depois trazido aqui umas situações pelos demais colegas. E foi uma situação até um pouco constrangedora para um colega da nossa mídia independente, Gessé Jorge, que aqui inclusive até está presente nessa sessão, onde o mesmo foi colocado diante de uma certa exposição demasiada, onde o nobre colega ali estava com consentimento da vítima, do abuso que foi levantado semana passada, inclusive pelo Clipe Notícia, do agente de saúde da Ilha do Mel, né, que fez a denúncia a um ex-diretor de Nova Brasília, por importunação sexual. E o que a gente vê nessa imagem aqui, como foi tratado aqui, que ela estava depondo diante de 2 homens, apenas vejo um ali, e não houve exposição propriamente da vítima, até porque se olhar assim, não tem como conhecê-la, a não ser se ela tivesse virada, como o nobre colega Gessé está aqui, inclusive já mencionei e quero ressaltar a presença dele mais uma vez. Bom, só que o que me estranha é que já se passaram, vereador Adalberto e nobres colegas, uma semana de todo o acontecimento, e até o momento, a vítima, ela esteve no meu gabinete, logo depois dessa fala na terça-feira passada, e tudo que foi trazido aqui, e hoje retornou ao meu gabinete, e vou dizer com a permissão
dela, preservo o nome, mas vou dizer com a permissão dela que ela está aqui nessa sessão. Ela está aqui presente. E até agora ela não foi procurada por nenhumas partes para que ela possa se defender. Existe um processo, segundo o que foi publicado no JB, de quase 100 páginas, o qual a advogada, que também está acompanhando essa sessão, não teve acesso e tem que entrar com um requerimento, pedindo para que a prefeitura disponha para a advogada saber de que forma está correndo e como está correndo esse processo. Mas também foi protocolado um pedido no ano passado, por gentileza, foi protocolado, ela deu entrada no processo, e o processo caminhou desde a sua abertura no dia 15/12, passou pela mão de algumas pessoas ali, inclusive da senhora secretária, que, tendo conhecimento, poderia ter encaminhado ela para os órgãos competentes. E quero aqui não trazer nenhum desmérito, mas encaminhar a Procuradoria da Mulher nessa casa. Mas não foi feito. Também passou, pode passar outra imagem, por gentileza, pelo senhor Jean Franck, que fez observações em relação ao Estatuto do Servidor. Tem pouco tempo. O tempo está curto, né? Nessas horas o tempo encurta. E, por fim, na última página, não dá para ver muito ali porque a imagem é pequena, até o momento não foi dada entrada, como o protocolo prova isso. E ela fez questão, não porque eu a obriguei, não obriguei, nem tampouco, Gessé, ela foi obrigada a dar entrevista. Ela foi porque justamente ela se viu injustiçada, está se vendo injustiçada diante de tudo que está acontecendo. É uma mulher que tem o meu respeito, ela está acompanhada nessa sessão pela sua família. Não estou expondo ela, até porque a própria disse que eu poderia citar que ela está aqui, preservo o nome da mesma. Ela, até o momento, ela não foi acompanhada com nenhum tipo de amparo psicológico. Eu tenho aqui também a outra imagem anterior, por gentileza, que ela está sendo... Volta, por gentileza. Ela está sendo acompanhada pela Prefeitura de Pontal, com psicólogo. Será que a outra, com o timbre de Pontal, por gentileza, será que não poderiam ter procurado essa senhora e falar, nós vamos te dar todo o amparo necessário? Mas não foi dado amparo algum. Está aí, preservei o nome dela, mas está ali com a data do dia 3/5, onde ela tem ali, inclusive, o atestado, e o atestado mostra que ela está sem condição de trabalhar. E detalhe, só para concluir, senhor presidente, essa senhora, com todo respeito, e muito obrigado ao senhor pela compreensão, ela foi suspenso, pelo presente momento, também o seu vale refeição, desculpe, pelo DSO, o qual ela precisa também se alimentar. O tempo é curto, eu agradeço, que Deus abençoe a todos. Boa noite. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Figura em pauta para a sessão do dia 21/6/2022. Projeto de lei número 5.798 de 2021, autoria Edilson Caetano, que institui o programa Troco Solidário no município de Paranaguá e dá outras providências. Projeto de lei número 5.806 de 2021, autoria Renan Brito, Ezequias Geder de Osés Bisson e Wellington Frande, que institui o programa Adote um Avô ou uma Avó. Projeto de lei número 5.869 de 2021, autoria Josias Daneg, que institui o programa Patrulha e Orientação nas Escolas Municipais, POEM, no município de Paranaguá.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 20 de junho de 2022, às 17h30.